Olá, meus queridos, como vocês estão? Aqui é Jones de Matos Silva, Desenvolvimento Humano, com o episódio de número 10 do podcast 5 Minutos de Educação, segunda temporada. Hoje nós vamos falar sobre quem comanda as suas ações, quem é o chefe da sua vida, quem comanda os resultados da sua vida. E quando nós começamos a pensar, aí a gente tem sempre perguntas a fazer. Quem é o seu chefe? Aí você logo pensa em alguém do lado de fora. Geralmente, hoje em dia as coisas mudaram muito. Geralmente se eu perguntar a um homem casado quem é o chefe de casa, ele vai falar, minha esposa. Alguns não têm coragem de assumir. Mas nós sabemos, depois de muitos anos de experiência, que quem manda é a mulher. Se a esposa... Se o marido precisar tomar uma decisão e a esposa fechar a cara ou olhar meio torcido, ele vai titubear, vai ficar pensando duas vezes porque ele não quer desagradar a esposa. Então, no fundo, quem comanda é a esposa. O homem pode até tomar algumas decisões contra a mulher, mas ele vai ter muitos problemas porque a mulher vai fazer de tudo, vai infernizar a vida dele quando ele não decide o que ela quer. Por isso que muita gente vive uma vida de casal infernal, porque não entendeu ainda que as mulheres mandam, que elas comandam. O chefe é a esposa. Brincadeiras à parte, mesmo com um fundo de verdade, nós podemos pensar na nossa vontade. Quem é dono da própria vontade? A gente costuma dizer que a gente come o que quer, mas a gente não percebeu que o que a gente gosta de comer, o que nós queremos comer, geralmente vai contra a nossa saúde, contra o nosso bem-estar. Mas a gente é tão cego que a gente ainda continua afirmando que quem manda na minha boca sou eu. Mas a verdade é outra, basta ver os efeitos colaterais da sua comida, da sua forma de viver, e você vai ver que invisivelmente parece que existe um outro chefe. Um chefe que está fazendo você comer coisas que destroem o seu corpo. Um chefe que faz você comer agora e passar muito mal depois. E aí a gente começa a pensar. O seu corpo, ele é o seu servo ou ele é o seu senhor? Hoje, dentro da educação onde eu trabalho, eu ensino para as crianças de 5 a 10 anos que elas vivem dentro de um corpo. E que se elas não comandarem esse corpo vai comandar as ações deles. E o pior é aquilo que nós falamos na primeira temporada. Talvez muitos de vocês ficaram na primeira temporada, alguns voltaram e insistiram e estão comigo até agora. Quem passou da primeira temporada vai ver que a primeira temporada é essencialmente importante para entender isso aqui. Se você não entendeu a primeira temporada, volta lá, porque é muito importante. Porque aí você vai entender o corpo como servo. O corpo como servo, ele vai obedecer você quando você faz o que você precisa fazer, como musculação, tempo para correr, exercícios aeróbicos, anaeróbicos, exercícios físicos, boa alimentação, uma alimentação o mais natural possível, alimentos de verdade, não industrializados. E muitos de nós temos uma vida social tão complicada, vivemos em cidades, porque eu vivo numa cidade interior e moro num sítio onde eu planto muita coisa aqui e como muita coisa do que eu planto. Mas 99% das pessoas preferem e ainda dizem que gostam da vida da cidade. Tudo bem, é uma escolha, mas é uma escolha que vai te escravizar e fazer com que o seu corpo se torne servo da sociedade onde você vive. E aí você tem o corpo não como seu servo, mas como seu senhor. Porque o corpo é o seguinte, você repete, o cérebro registra e depois ele manda com todas as suas forças, impulsos, comandos que vão utilizar as papilas gustativas, quer dizer, aquilo que você acha que você gosta em termos de sabor, aquilo que você sente prazer de realizar. E tudo isso foi construído ao longo das suas experiências sociais.
O corpo, então, ou ele é seu servo ou ele é seu senhor. E o corpo se torna, na maioria das vezes, senhor da sua vida, porque ele depende da vida social e do meio social em que ele vive. E aí é que está a questão. Se o seu chefe for o seu corpo, ele não tem conhecimento, sabedoria para lidar. Ele pode exigir os equilíbrios homeostáticos que fazem bem para a saúde. No entanto, se você entupir o seu corpo de coisas ruins, se você não tiver uma alimentação saudável, se você não fizer exercício, o corpo não tem conhecimento e inteligência para falar com você, a não ser em casos extremos, quando ele começa a gritar em forma de doença que você errou com ele. E às vezes vai demorar. Se você demorou 15, 20 anos para ficar doente, 30, 40 anos para ficar doente, você vai demorar pelo menos uns 10 anos para recuperar. O corpo é geralmente assim, ele é mais lento. Então é preciso saber do que ele precisa e obrigá-lo a nos obedecer. Essa é apenas episódio 10, mas eu vou continuar esse assunto no episódio de número 11. Até lá!